Eu vi essa notícia no Instagram, o que me fez pensar, já que nós estamos falando na Semana dos 300 de Esparta, eu quero abordar sobre essa questão da inteligência artificial e robôs. O que acontece? Vamos recapitular com a história. Esparta era uma nação livre, porém ela tinha um regime diferenciado dos outros países da época, basicamente era um quartel gigante e também tinha escravos. E ficava na Grécia, na região ali da Grécia. E do outro lado você tem o Império Persa, que também era um império escravocrata, mas qual era a diferença entre eles? Basicamente a Esparta ela era uma nação unificada com uma cultura sólida. O Império Persa ele aglutinou várias pequenas culturas, tribos e nações menores, criou uma grande federação muito semelhante ao que acontece hoje nos estados modernos, e a partir daí ele começou a dominar outros povos. E eles vieram pelo mar para tentar dominar ali a área da Grécia, e onde eles começaram a chegar foi na região acho que foi no Peloponeso, a Batalha do Peloponeso. Então você tinha um grupo com uma vantagem absurda, numérica, uma vantagem bélica superior, mas que foi derrotado por um grupo de pessoas que tinham uma alta especialização e um grande conhecimento ali na região. O que me leva aqui a falar sobre uma ilusão que está acontecendo muito na machosfera brasileira e na gringa, que é sobre a noção do inverno e sobre a UOL. O que vale a pena a gente lembrar é o seguinte: o que está acontecendo no mundo? Segundo aqueles que governam o mundo, tem gente demais no mundo e eles estão tentando reduzir a população há um tempo. Só que está parecendo que o plano de reduzir a população ele precisaria estar em sincronia com um plano de automação. E parece que a automação está atrasada, a população ela não está reduzindo, né? Quer dizer, a automação não chegou, a automação prometida e esperada não chegou, e eles precisam que a população comece a se reproduzir de novo, porque está havendo uma crise aguda vindo aí, vai ser uma disputa entre 3 grandes potências, e o Ocidente, ele não tinha rivais, pelo menos há 500 anos o Ocidente não tem um rival à altura, e isso vai complicar muito a economia aqui. E aí a gente começa a ver esse tipo de notícia sobre robôs humanoides. Lembrando que o robô humanoide ele é um tipo de robô. O seu celular e o meu celular, que é onde eu estou gravando agora, ele tem inúmeros outros robôs que são robôs virtuais, que são programas que rodam funções automáticas. E esses robôs, eles existem para trabalhar 24 horas por dia, que é uma coisa que a maioria dos humanos não fazem. Então, o que está acontecendo? A gente vai ver uma super substituição de mão de obra massiva. Já teve substituição de mão de obra na pandemia, na área de serviços, em muitos lugares, lanchonetes como o McDonald's, eles botaram totens e muita gente perdeu emprego para automação. As fábricas nem se fala, a maioria das fábricas são automatizadas. O único lugar que ainda não dá para fazer automação total é construção civil e serviços de manutenção em geral, manutenções pequenas. Todos os outros, praticamente todos, estão passíveis de automação. E quem mais vai sofrer nisso, pode ter certeza, será o público feminino, porque a maioria dos serviços que eles podem sim ser feitos no automático. Claro que isso vai afetar muito mais as grandes capitais do que as cidades pequenas do interior. Mas é um fenômeno que já está acontecendo. Ele já está acontecendo. E aí que vai entrar numa ilusão do que a machosfera encara como o que é o UOL, o que é o inverno. Na minha visão, a UOL ela não é quando a mulher chega numa época que ela não consegue mais ser aproveitável para um relacionamento, para um casamento, porque ela não pode mais ter filhos. Não, isso não é a UOL. A UOL para mim é um aspecto econômico. O que é a UOL? É quando o indivíduo, seja homem ou mulher, ele não consegue gerar recursos para se sustentar. De qualquer forma, usando o corpo dele, não importa, qualquer parte do corpo, braço, perna, cérebro ou genitália, não importa.
Ele não consegue gerar recursos para se sustentar. Isso é a UOL. Aí, vamos parar para pensar coisas que nós já sabemos. O que é o casamento? O casamento, ele é uma transferência de recursos, geralmente do homem para a mulher ou dos pais, o pai e a mãe, para os filhos. Mas o casamento é uma transferência de recursos. Ele é uma negociação. Então, se a mulher chega num ponto em que ela não é mais atrativa ao casamento, significa que ela deixou de gerar renda para si de alguma forma. Isso é a UOL. E o homem, quando é que ele chega na UOL? É quando ele começa a ficar mais velho e cansado e ele não consegue gerar renda para se sustentar. E aí eu volto para essa máquina. Onde vocês acham que esse tipo de robô vai ser usado? Hotéis de luxo, por exemplo, nas recepções, em feiras onde você precisa mostrar tecnologia. Mas basicamente, esse tipo de robô, esse tipo de avanço, ele está sendo desenvolvido para substituir vagas. Se o seu trabalho ele é um cargo que pode ser substituído, você tem que saber que você será substituído. E você não pode viver na ilusão de que você nunca vai perder o emprego, você já precisa se adaptar. Esse robô, que eu leio Ameaça, mas na verdade o nome dele é Ameca, ele é um sintoma de uma doença que está vindo, que é o inverno. O que seria esse inverno? Assumindo que o casamento ele é uma transferência de renda, o inverno ele é o equivalente à chegada dos persas. É quando a UOL vai vir para todo mundo, é uma crise aguda de que ninguém pode fugir. Só que o inverno ele não vem só para as mulheres, ele também vai vir para os homens. Alguns vão sofrer mais frio do que outros. Vocês já viram notícias de gente morrendo de frio aqui no Brasil. E esse robô ele é um sintoma seríssimo do que está para acontecer. Então, meu conselho aqui, se você puder aceitar uma sugestão, é evite esses canais que apenas promovem raiva e você vê uma pessoa muito revoltada na câmera falando e reclamando da vida. Tente aprender habilidades novas, porque a sua UOL é diferente. A do homem é diferente da mulher, sim, ela é. Mas ela vai vir para todo mundo uma hora. Então você começa a diminuir a altura desse muro, acumulando novas habilidades. A UOL e o inverno, elas são equivalentes aos 300 enfrentando a invasão dos persas. Como é que o Leônidas fez? Ele foi para um lugar onde ele diminuiu as chances dos persas. E é isso que você tem que começar a pensar em fazer. Vá para um lugar, vá para um ambiente onde você vai conseguir sobreviver e diminuir os riscos. Um lugar onde você vai afunilar e onde você vai ter mais segurança. Mas você só vai achar esse lugar dentro de você quando você parar de se revoltar com gente desiludida na internet. Tem muita gente revoltada no YouTube, tem muita gente com raiva da vida no YouTube e isso o algoritmo ama e promove. Você não precisa disso. A Meca está chegando. Encare ela como os persas invadindo a sua vida. E como eu já falei, dá para você sobreviver. Só que do jeito que você está no automático, não dá. Você vai ter que começar a pensar. E você só vai começar a pensar com clareza quando começar a se livrar da raiva. E você começa a se livrar da raiva parando de assistir coisas que te dão raiva. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Te aguardo nas próximas vezes. Temos aqui as outras opções que eu acho que você ainda não viu. Tem as nossas playlists que estão sempre sendo atualizadas com novas séries. Se você não se inscreveu, basta clicar nesse botão se inscrever-se, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. E fica aqui ouvindo a minha cigarra de estimação com uma bela bossa nova. Até a próxima.